Todos. É um privilégio poder estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos, falando sobre essa doutrina tão importante, a doutrina da aliança. Já estivemos no domingo passado pela noite falando sobre um aspecto introdutório da teologia da aliança, que foi a doutrina da recapitulação. Os irmãos que estiveram aqui presentes lembram bem, mas se você não acompanhou esse primeiro estudo que nós tivemos, o irmão pode conseguir no YouTube, no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Pirangi, a primeira preleção sobre a doutrina da recapitulação. Lembrando que nós estamos tratando da teologia do pacto, ou da teologia da aliança, que é uma doutrina fundamental para a teologia reformada como um todo. E como nós não estamos ministrando uma palestra para uma turma de seminário, né? Nosso propósito aqui não é acadêmico, nós estamos lidando com essa doutrina a partir da teologia bíblica. Estamos tentando extrair não apenas o conteúdo teológico, mas também as aplicações práticas da teologia da aliança para a nossa vida. E nós vamos ver que existem várias aplicações. Na primeira ocasião, nós estivemos falando sobre a doutrina da recapitulação, onde nós estivemos abordando Cristo e Adão como sendo dois representantes escolhidos por Deus para a humanidade, e como esses dois representantes se relacionam, o que é que eles significam na Escritura. E hoje nós vamos estar falando sobre a doutrina do pacto das obras. Os irmãos lembram que na primeira ocasião nós vimos que existem duas alianças que perpassam toda a Escritura. Nós temos várias alianças, vários momentos em que Deus faz aliança com homens na Escritura, mas nós vimos que todas essas alianças elas estão resumidas em duas alianças. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela aborda isso, que são a aliança das obras, ou pacto das obras, e a aliança da graça, ou pacto da graça. Pacto e aliança significam a mesma coisa. E hoje nós vamos estar tratando do pacto das obras, aquele pacto que foi feito com Adão antes que houvesse pecado. Por isso que ele é também chamado de pacto pré-lapsariano. Pré-lapsariano, vocês veem aí nessa palavra, contida nessa palavra, a palavra lapso. Então, quando você vê na teologia os reformados falando de supralapsariano, infralapsariano, e parece ser uma palavra difícil de compreender, não. Contida aí, na raiz da palavra, você tem a palavra lapso, que significa pecado. Então, em muitos momentos, você vai ver o pacto das obras sendo chamado de pacto pré-lapsariano, ou seja, um pacto antes do pecado, anterior ao pecado. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, e nós vamos ler Gênesis capítulo 2, já lemos o capítulo 3 durante a nossa litania, e eu não vou estar fazendo uma exposição versículo por versículo de Gênesis capítulo 2, nós estaremos tratando dessa doutrina a partir de vários textos da Escritura, de uma forma sistemática, mas levando em conta o contexto dessas passagens, ou seja, nós vamos estar também estudando essa doutrina a partir da teologia bíblica. Gênesis capítulo 2, eu vou ler todo esse capítulo, e eu peço a você que preste bastante atenção e me acompanhe aí com a sua Bíblia. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós temos aqui a descrição da criação do homem e da mulher. A descrição daquele que era a coroa da criação de Deus, o ápice da criação de Deus, o homem, a humanidade. E esse texto é um texto importantíssimo para a compreensão da doutrina do pacto das obras, porque é a partir daqui que nós podemos compreender não somente o pacto das obras, mas o pacto da graça. Se torna necessário, ele se torna um recurso que pode ser utilizado por nós por causa desse acontecimento, por causa dessa ocasião. Eu ia ler o capítulo 3 também, mas como é uma leitura um pouco longa e nós não temos tanto tempo para abordar essa doutrina tão profunda, então o capítulo 3 foi lido na litania e aqui durante a mensagem nós lemos o capítulo 2. Diego, afinal de contas, o que é pacto das obras? O que é que você quer dizer com isso? Aonde é que você quer chegar com isso? Na primeira mensagem, nós estivemos mostrando que a principal teologia, a principal doutrina que está presente em todas as doutrinas reformadas, se você tem se interessado pela Igreja Presbiteriana, se você tem se interessado pelos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana, muitos têm chegado aqui dizendo que tiveram um contato com a teologia reformada e se interessaram por aprender mais sobre isso. A principal doutrina da teologia reformada é a doutrina do pacto, a doutrina da aliança. Todas as outras doutrinas, elas têm na teologia da aliança uma espécie de cama onde elas podem repousar. Então, os 5 pontos do calvinismo, a nossa doutrina da soberania de Deus, a doutrina da eleição, tudo aquilo que nós acreditamos na área da soteriologia, a razão pela qual a igreja presbiteriana, as igrejas reformadas históricas batizam as suas crianças, batizam seus filhos, todas essas doutrinas elas só podem ser compreendidas de uma maneira profunda se nós levarmos em consideração a teologia da aliança.
Então, quando você olha para as confissões de fé históricas, você percebe que algo que está presente em todas elas é a teologia da aliança. É a ideia de que Deus se relaciona com a humanidade a partir de duas alianças, aquelas que nós vimos no estudo anterior. A aliança que Deus fez em Adão e a aliança que Deus fez em Cristo. Então, o pacto das obras, uma aliança de obras e uma aliança da graça. Hoje nós vamos entender por que essa aliança é chamada de aliança das obras, que tipo de aliança é essa, onde é que ela aparece, quais são as evidências dela na Escritura, e no próximo domingo nós estaremos lidando com a aliança da graça. Então hoje o nosso tema é o pacto das obras. A doutrina do pacto das obras, ela repousa no entendimento de que nessa passagem que nós acabamos de ler, Deus fez com Adão uma aliança. Deus fez com Adão um contrato, ou um pacto, para que essa aliança, esse contrato, fosse o fundamento, fosse aquilo que iria reger o relacionamento de Deus com o homem. E existem algumas objeções à teologia da aliança por parte daqueles que não seguem a tradição reformada, e eu vou tentar lidar com algumas dessas objeções aqui, com as mais comuns. A primeira objeção que é apresentada contra a teologia da aliança é que eles vão dizer que a palavra aliança não aparece nesse relato. Se você ler aqui o capítulo 2 e 3 de Gênesis, você não vai encontrar a palavra aliança aqui. E essa é uma discussão muito interessante, porque muitas palavras que nós não utilizamos, que nós utilizamos não estão na Bíblia. Mas isso não significa que o conceito não esteja ali. Eu vou dar um exemplo. Trindade não é uma palavra que está na Bíblia. Mas nós usamos a palavra trindade para nos referir ao nosso Deus. Embora a palavra não esteja expressamente colocada aqui nas Escrituras, nós sabemos que o conceito está, que a doutrina está. Mas, ainda assim, nós podemos lidar de várias formas com essa objeção. A primeira forma de lidar, e a menos segura, é olhando para um texto de Oséias, capítulo 6, versículo 7. E eu vou explicar porque essa é a maneira menos segura de lidar com essa objeção. Ela não é tão necessária. Abra sua Bíblia aí, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, perdão, irmão, voou aqui minha página. Capítulo 6, versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então, nesse capítulo nós temos Deus repreendendo o povo, porque haviam quebrado a aliança com o Senhor, e ele toma como exemplo de alguém que quebrou uma aliança com o Senhor, Adão. Então nós vemos aqui ele dizendo, eles quebraram a aliança, eles transgrediram a aliança como Adão. Então talvez você diga assim, Diego, mas aí está claramente uma referência de que aquilo que foi feito com Adão foi uma aliança. Mas existem algumas ambiguidades na interpretação desse versículo. Por quê? Porque existia uma cidade chamada Adã. E essa cidade ela aparece lá em Josué, no livro de Josué, capítulo 3, versículo 16, se eu não me engano. Se você quiser, pode conferir. É citada lá em Josué essa cidade chamada Adã. Mas essa cidade também não aparece mais em nenhum outro lugar. Não se sabe de nenhuma história relacionada a essa cidade, onde o povo quebrou a aliança. E aí alguns intérpretes vão dizer assim, não pode dizer que ele está falando aqui de Adão. Ele está dizendo assim, eles quebraram a aliança como lá em Adã. Então a NVI, por exemplo, ela vai traduzir dessa forma, embora ela coloque lá na nota de rodapé que pode ser traduzido de outra maneira. Alguns outros tendem a traduzir assim, mas eles transgrediram a aliança como o homem, como os homens, porque a palavra Adão significa homem. Só que existem algumas razões pelas quais essas interpretações elas não são as mais apropriadas. A primeira delas é que essa cidade de Adã é uma cidade extremamente desconhecida, ela é simplesmente citada lá no texto de Josué,
mas a Bíblia não fala sobre algum lapso, alguma coisa que aconteceu naquela cidade, para que Deus tome esse acontecimento ali, desconhecido, que não é registrado em nenhum outro lugar das Escrituras, como sendo uma referência. Então, é mais provável que Deus esteja falando aqui do personagem Adão, conhecido por todo o povo, né, que desonrou a Deus, que quebrou uma aliança com Deus, do que Deus esteja se referindo a essa cidade. E com relação a outra objeção, quando eles dizem que aqui pode ser traduzido como eles transgrediram a aliança como os homens, essa é uma tradução muito óbvia. Eles iriam, afinal de contas, eles iriam transgredir a aliança como quem? Como animais? Então, assim, seria uma obviedade muito grande, seria algo desnecessário de ser colocado aqui na Escritura. Então, a tradução mais provável aqui, a mais correta, é que eles transgrediram a aliança como Adão. A não ser que você esteja morto de desejo de dizer que a teologia do pacto das obras não existe. Aí você vai encontrar a interpretação menos provável para o versículo. Mas mesmo que nós não levemos em consideração esse versículo, nós vemos aqui na passagem do capítulo 2 que claramente, embora a palavra aliança não apareça aqui, nós vemos elementos de uma aliança, todos os elementos de uma aliança estão incluídos nessa passagem quando se trata do relacionamento de Deus com Adão. Você já fez uma aliança. Se você é casado, você já fez uma aliança. Se você tem um trabalho, você já fez uma aliança. Todo tipo de contrato que nós fazemos com os outros, contratos que nós firmamos uns com os outros, são alianças. Então a gente está bem acostumado a entender quais são os aspectos, os elementos de uma aliança. Os elementos de uma aliança são basicamente partes contratantes. Para que uma aliança seja feita, você precisa de mais de uma pessoa entrando em contrato. Você tem uma promessa daquela aliança. O que seria essa promessa? É uma recompensa advinda do cumprimento daquela aliança. Você tem uma condição para a aliança. Que condição é essa? A condição para a aliança é: você não pode fazer isso. Então, se você faz um contrato, por exemplo, de aluguel, você vai alugar uma casa, você faz um contrato. Ali naquele contrato você tem algumas condições. Você não pode fazer isso, você não pode fazer isso aqui não pode ser feito. São condições para aquele contrato, para aquela aliança. Você tem uma punição pela quebra do contrato. Então, se você quebra uma aliança, você precisa estar preparado para receber a punição da quebra daquela aliança. Se você não cumprir o contrato, você vai pagar uma multa, você vai ter algum tipo de punição. E, por fim, existe um selo visível que ratifica diante dos nossos olhos, diante dos nossos sentidos, aquela aliança. No caso do casamento, a gente tem o anel, que a gente chama de aliança. Mas é um anel, a gente chama de aliança, porque ele é o selo visível, ele é o símbolo visível daquele contrato. No caso de um aluguel, a gente tem ali a nossa assinatura. Então, a partir do momento que você assinou, aquilo ali é um símbolo visível de que você está fazendo aquele compromisso. Se nós olharmos para essa passagem, nós perceberemos que há todos os elementos de uma aliança aqui. Partes contratantes, Deus e o homem. Embora Deus estabeleça todos os padrões da aliança, nós vemos aqui Deus e o homem entrando num relacionamento. E aqui nós chegamos num ponto interessante. O texto diz que Deus formou o homem do pó da terra. O homem é uma criação de Deus, é uma criatura de Deus. E muitas vezes nós não paramos para refletir sobre o porquê que Deus resolveu relacionar-se com a sua criatura. E mais importante, por que Deus resolveria abençoar a sua criatura? Muitas vezes a gente olha para a Escritura e a gente vê mandamentos sendo dados, e a gente vê pessoas sendo recompensadas por cumprirem os mandamentos de Deus, e a gente acha que é uma obrigação de Deus recompensar aqueles que cumprem a sua lei, mas não é. Deus, como Criador, Ele pode exigir da sua criatura o que quiser, e Ele não é obrigado a recompensar a sua criatura por nada que ela faça. Deus poderia simplesmente dizer: Adão, me obedeça, ponto. E você não vai ter nada em troca. Deus seria injusto se Ele fizesse isso? Não, Ele é Deus, Ele criou, é dele, Ele não tem qualquer obrigação de entrar num relacionamento, num acordo, num contrato com o homem.
Mas nós vemos aqui no texto claramente que Deus condescende. A nossa confissão de fé, ela usa essa palavra condescendência quando ela fala da doutrina do pacto das obras. Nós vemos Deus aqui condescendendo, se colocando numa posição de igualdade ali quase, mas no contrato, com a sua criatura. Ele diz assim, ó, eu quero manter um relacionamento com você. Do princípio ao fim, você percebe que até mesmo aqui, nós temos uma expressão da graça de Deus. Porque Ele está dando a Adão favores imerecidos. Ele está dando a Adão coisas que Adão não fez por onde merecer. Deus cria a terra, que é chamada Éden, e Ele planta um jardim no Éden. Isso é interessante porque talvez você já tenha dito isso. O nome do jardim era Éden. O texto não diz isso. Olhe para o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden era a terra. Vocês lembram o que significa a palavra Éden? Alguém aqui lembra? O significado da palavra Éden? Ninguém sabe? Tem um irmão falando bem baixinho aí. Pode falar alto, irmão. Delícia, ou prazer. Esse é o significado da palavra Éden. Então Deus criou a terra como um lugar de prazer, como um lugar extremamente apto para a habitação da humanidade, mas Ele é tão gracioso que Ele planta um jardim no Éden. E Ele coloca o homem para morar nesse jardim, para cultivar esse jardim e dá ao homem autoridade sobre aquilo que Ele criou. Ele faz com que o homem dê nome aos animais, Ele coloca o homem como cabeça da criação. Ele não precisava fazer isso. Ele não precisava, mas você vê Deus condescendendo com o homem. E Deus planta no jardim, faz brotar no jardim várias árvores, das quais Adão poderia comer. Mas havia ali uma árvore no jardim que significaria a quebra do relacionamento de Adão com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que Adão tivesse comunhão com Deus e pudesse desfrutar de todas essas bênçãos que Deus estava concedendo a ele, Adão precisava entender que havia uma condição para aquele relacionamento. O relacionamento de Adão com Deus estava baseado em uma condição. Então nós vemos aqui mais um elemento da aliança. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore maligna, não era uma árvore venenosa. Nunca pense isso. Não havia nada de maligno naquela árvore, era uma árvore como qualquer outra. Porque se você disser que aquela árvore ali era maligna, você não vai conseguir entender, você não vai conseguir relacionar isso com o fato de que Deus viu que tudo que Ele criou era bom. Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é que aquela árvore fosse uma árvore diferente, fosse uma árvore mágica, não, era uma árvore como qualquer outra. Mas ela foi colocada naquele lugar como uma condição. No dia em que Adão se interessasse por comer daquela árvore, alguma coisa no seu coração estava diferente. Porque ele tinha todo tipo de árvore no jardim. E o que é interessante é que o texto não diz que aquela árvore era de um fruto único. Imagine o seguinte, imagine que no jardim do Éden tinha 45 pés de manga. 45 pés de manga. Imagine que a árvore do conhecimento do bem e do mal fosse um pé de manga. Não era algo que Adão não tinha, não era um tipo de fruta que ele não possuía. O texto não diz isso, era uma árvore. Só que aquela árvore foi escolhida por Deus como um símbolo da quebra da aliança. Deus diz, no dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Nós temos aqui partes contratantes, a condição do pacto e a punição da quebra do pacto, a morte. Diego, onde é que está a promessa do pacto? Está implícito. Se a punição do texto é a morte, qual é a promessa? Vida. Se ele não comesse daquele fruto, se ele se preservasse fiel a Deus naquela circunstância, Adão gozaria de vida eterna. Isso é uma coisa interessante que os teólogos reformados abordam, que muitas vezes a gente não para pensar. Às vezes a gente diz assim, Adão tinha vida eterna. Não, Adão nunca teve vida eterna.
Se ele tivesse vida eterna, ele não teria morrido. Vida eterna é algo que não se perde. A partir do momento que você perdeu, já não é vida eterna. É uma vida que se acaba, é uma vida que pode acabar. Qualquer coisa que pode ter fim não é eterno. Adão receberia a vida eterna se ele tivesse permanecido fiel. Isso é interessante porque quando a gente olha para as Escrituras, o conceito de vida e morte não estão relacionados necessariamente a uma existência perene e ao fim do nosso corpo físico. De acordo com as Escrituras, vida eterna é um conceito soteriológico, é um conceito relacionado à salvação, é um conceito relacionado à união com Deus. Vivo é aquele que está unido ao doador da vida. E alguém que está morto não é alguém que perdeu o seu corpo físico, não. A morte física é meramente um efeito do pecado. Mas se você parar para pensar, no sentido de perenidade, os ímpios também têm vida eterna. Eles perecerão eternamente, eles serão condenados eternamente. Eles têm também uma existência perene, mas eles não possuem vida eterna. Diego, beleza, você tem aí as partes contratantes, a condição do pacto, a punição do pacto e a promessa de vida eterna. Mas agora me diga, onde é que está aí o selo da aliança? Onde é que está o símbolo da aliança? E esse é um pecado que a gente comete demais, irmãos. A gente comete demais esse pecado. Aqui no versículo 9, 2 árvores que estavam no jardim recebem destaque, mas a gente acha que só tinha uma. E às vezes a gente acha que essas 2 eram as mesmas árvores, e não eram. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, versículo 9, e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore da vida, da qual Adão podia comer. Não havia apenas uma árvore simbólica ali, simbolizando a falta de comunhão com Deus. Havia a árvore da vida, da qual Adão poderia comer. Aquela árvore foi escolhida por Deus para representar para Adão o seu relacionamento, a aliança, o pacto. De maneira que quando Adão peca, nós vemos no capítulo 3, que o Senhor proibiu Adão de tocar naquela árvore. Já não faria sentido que ele tocasse naquela árvore e vivesse para sempre, porque ele havia pecado. Não é que a árvore tivesse uma mandinga que quem comesse do fruto vivia para sempre, não. A árvore simbolizava esse relacionamento com Deus, em que alguém que está relacionado com Deus possui vida. E o que é maravilhoso, irmãos, essa árvore torna a aparecer nas Escrituras. Sabe onde ela está? Lá em Apocalipse, na Nova Jerusalém. Nós vamos comer dessa árvore. Nós um dia vamos comer dessa árvore. Ela está lá em Apocalipse, falando da cidade futura que nos será dada pelo Senhor. Então aqui nós vemos claramente um contrato sendo feito entre Deus e Adão. E esse contrato que é feito entre Deus e Adão, ele é um contrato feito entre Deus e a humanidade. Quando nós olhamos para Paulo em Romanos capítulo 5, que foi o texto da nossa exposição anterior, nós vemos Paulo dizendo que quando Adão caiu, não somente Adão foi contaminado pelo seu pecado, não somente ele recebeu a punição pelo seu pecado, mas toda a humanidade caiu em Adão. Isso é algo que precisa ser levado em consideração por nós. Mais uma doutrina importantíssima, a doutrina da imputação imediata. A nossa confissão de fé, mais especificamente o nosso breve catecismo, tem uma perguntinha lá que é interessante. Ele diz assim: quais foram as consequências do pecado de Adão na nossa vida? O que é que nós herdamos do pecado de Adão? E a resposta é: nós herdamos 3 coisas de Adão. Em primeiro lugar, nós herdamos a culpa pelo pecado dele. Diego, mas eu não estava lá no Éden. Você não estava lá no Éden, mas o seu representante diante de Deus estava. Ele era o cabeça da humanidade. E o que é interessante é que não apenas a humanidade sofreu as consequências por estar debaixo da autoridade de Adão, mas o Senhor vai dizer no capítulo 3, maldita é a terra por tua causa. Toda a criação sofreu
as consequências do pecado daquele que era o cabeça, o coroa da criação, colocado por Deus. Toda a criação. Nós vemos que por causa desse pecado, não somente Adão e sua esposa caíram, mas a humanidade inteira é uma humanidade culpada. É por isso que nós compreendemos quando Paulo diz: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios capítulo 2. Por natureza, meu irmão. A partir do momento que aquele bebezinho foi concebido, tem gente que diz assim, a partir do momento que o bebezinho nasceu, não, a partir do momento que ele foi concebido, ele é um filho da ira de Deus, porque ele nasceu debaixo de uma autoridade que pecou contra Deus. Leia depois Romanos capítulo 5 de novo. Nós estivemos tratando desse texto no estudo passado, mas é muito importante. A partir daqui, nós percebemos que esse pacto de obras, esse pacto de Deus com os homens, que era baseado em obediência a um mandamento especificamente dado por Deus, ele vai se repetir no contexto das Escrituras. Mesmo para a humanidade caída, mesmo para a humanidade manchada de pecado, Deus continua repetindo durante todas as Escrituras o pacto das obras. Você vai ver isso, por exemplo, abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 18. Levítico, capítulo 18, versículo 5. O Senhor dá os mandamentos ao povo e ele diz assim: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Aí aqui você diz: não, Diego, tem uma contradição na Bíblia aí. O homem viverá pelos mandamentos? O que é que foi que Abacuque disse, que Paulo repetiu lá no capítulo 4 de Romanos? O justo viverá por fé, não pelo cumprimento à lei. Isso aqui não tem nada a ver com o que Paulo ensina em Romanos. Deus está dizendo aqui que o homem vai viver pelo cumprimento da lei. Sim, ele está dizendo que o homem vai viver pelo cumprimento da lei. Aí você diz assim: não, então está errado. Tem uma contradição. Como há alguns teólogos mais contemporâneos que tentam dizer que há uma divisão, uma desunião entre o Antigo e o Novo Testamento por causa de textos como esse, e eles vão dizer que no Novo Testamento nós temos a graça, no Antigo Testamento nós temos a lei, e que Jesus não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Será que Jesus não tem nada a ver com o Antigo Testamento? Abra aí sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. A partir do versículo 25, diz assim: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Um homem faz uma pergunta para Jesus: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que você responderia? Provavelmente você diria assim: creia em mim, creia em Cristo. Aí Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Como é que você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Pronto. Diego, Jesus está sendo legalista aí. O jovem rico é a mesma coisa. O que é que eu preciso? Jesus diz assim: você conhece esses mandamentos? Aí cita alguns. Os mandamentos da segunda tábua. O jovem rico diz: isso aí eu cumpro desde a minha infância. Aí ele diz assim: ainda falta alguma coisa. Eu vou colocar mais um mandamento, veja se você consegue cumprir. Venda tudo que você tem e me siga. E aquele jovem sai dali triste, porque tinha muitas riquezas. E é interessante que Jesus não disse: não, calma, deixa eu dizer tudo. Olha, você precisa crer em mim. Você precisa da graça. Não. Você tem aqui, claramente nas Escrituras, a verdade revelada de que salvação, justificação é por obras.
Não existe justificação sem obras de justiça. Justificação é por obras da lei, é pelo cumprimento à lei. Só existe uma forma de o homem manter relacionamento com Deus, é sendo perfeito, é não tendo pecado, é cumprindo perfeitamente a lei. A única forma de salvar-se o homem nas Escrituras é pelo cumprimento à lei. Amém, irmãos? Amém. Eu encerro a mensagem, Medeiros. Brincadeira, irmãos. Talvez você esteja me chamando de herege agora, vai levar meu nome para ser disciplinado no conselho. Mas, meu irmão, se você não entender a doutrina do pacto das obras, você não entende a obra de Cristo. Você não entende o que Cristo fez por nós. Porque muitas vezes nós esquecemos que Cristo veio a esse mundo não apenas para morrer por nós. Às vezes a gente resume o ministério de Cristo à sua morte na cruz. E a morte de Cristo é simplesmente uma parte do que Ele fez por nós. Se você olhar para o Novo Testamento, você vai perceber que a ressurreição de Cristo é muito mais enfatizada do que sua morte. Muito mais. O apóstolo Paulo tratava a ressurreição de Cristo de tal forma que ele diz em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Esse é o artigo de fé que faz com que a nossa fé seja válida. Mas, Diego, por que você está falando de ressurreição? Você estava falando de salvação por obras? Porque nós esquecemos, irmãos, que Cristo veio a esse mundo não apenas para morrer por nós, mas Ele veio a esse mundo para viver por nós. Douglas Wilson, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, não diga que Jesus morreu para que você pudesse viver. Jesus morreu para que você pudesse morrer. Ele ressuscitou para que você pudesse viver. Quando Paulo vai falar da nova vida que nós recebemos em Cristo, em Romanos capítulo 6, ele diz assim, vocês foram sepultados com Cristo na sua morte, e assim como Cristo ressuscitou, vocês também receberam de Deus uma nova vida. Existem dois aspectos do ministério de Cristo que são enfatizados pela teologia reformada. Os teólogos reformados falam sobre a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. A obediência passiva é a sua morte na cruz. É quando ele obedece a uma ordem expressa da parte de Deus e ele passivamente se sujeita àquela ordem. A obediência ativa de Cristo é quando ele, desde o seu nascimento até a sua morte, ele é obediente. Lembra daquilo que Paulo diz? Ele foi obediente até a morte. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus não veio a esse mundo simplesmente para morrer no lugar dos pecadores. Ele veio para ser o novo representante da humanidade. E sabe como é que ele fez isso? Cumprindo o pacto das obras. Diego, onde é que você vê essa doutrina? Talvez você nunca tenha entendido esse texto, mas olha aí para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tem muita gente que diz assim, Jesus aboliu a lei. Jesus nunca aboliu a lei. Jesus veio para cumprir. Jesus se sujeitou a todos os mandamentos e ele cumpriu todos os mandamentos. E é muito interessante porque eu já vi pastores pregando esse texto de uma forma legalista, porque logo em seguida Jesus diz assim, porque se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Aí o pastor diz assim, ou seja, os fariseus oravam tantas horas por dia, vocês têm que orar mais, vocês têm que fazer mais boas obras do que os fariseus. Não, Jesus está dizendo assim, a justiça de vocês e a dos fariseus não é capaz de salvar vocês, vocês precisam de uma justiça muito maior do que a deles. Que justiça é essa? É a justiça que Jesus vai falar lá mais adiante, quando ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Não é verdade?
Eu, porém, digo que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Eu pergunto para você, meu irmão, quem aqui nunca pecou dessa forma? Já era. Lembra de Tiago? Quebrou um mandamento, se torna réu de toda a lei. Já era. Sua justiça já não excede a dos escribas e fariseus, é idêntica. Jesus está falando dele. Quando nós olhamos aqui mais à frente, ele diz assim: se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança fora. Um pai da igreja chamado Orígenes, que é conhecido como um intérprete não literal da Bíblia. É interessante isso, porque ele interpretou esse texto literalmente, ele se castrou. O único texto que ele não era para interpretar literalmente, ele interpretou, e o resto ele relativizou, né? Ele se castrou, porque entendia que tinha que colocar em prática aquilo que Jesus está dizendo. Mas, meu irmão, se você for arrancar do seu corpo aquilo que faz você pecar, já era. O que Jesus está ensinando aqui é: vocês precisam morrer. Não há uma só parte do seu corpo que não cometa pecado. O que Jesus está dizendo não é que eu tenho que abrir mão da minha mão, do meu pé, do meu olho. Ele está dizendo assim: abra mão de tudo que você é, porque você não tem capacidade de entrar no reino dos céus. O sermão do monte é um sermão que nos envergonha. É um sermão que nos coloca numa posição de vergonha, porque a gente diz: eu não sou isso. Somente Cristo é aquele que cumpriu perfeitamente esse sermão que ele mesmo pregou. Por isso que ele diz: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Ele veio para que a nossa queda em Adão pudesse se tornar uma vitória nele. Só que, meus irmãos, o nosso Redentor é infinitamente mais glorioso do que Adão. Porque nós vemos que Cristo só começa o seu ministério depois de ter sido submetido a um teste. O mesmo teste que Adão passou, ele foi tentado diretamente por Satanás. Quando você olha para Mateus capítulo 4, você vê Jesus sendo tentado por Satanás, e ali há uma descrição de algumas tentações que Satanás apresentou. Lembra de Adão e Eva? A serpente vai lá com a primeira palavrinha, consegue convencer Eva, Eva come do fruto, foi enganada, mas Adão não foi enganado, Adão comeu do fruto, porque quis. Lembra de 1 Timóteo capítulo 2? Adão não foi enganado, a mulher foi enganada. Ele comeu sabendo o que estava fazendo, cobiçando aquilo que estava sendo prometido. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites e estava morrendo de fome. Adão não tinha fome. Adão tinha um jardim de delícias. Ele estava no melhor lugar do mundo. Num jardim que foi construído no paraíso. Ele podia comer de todos os frutos, ele não precisava daquele fruto. Jesus está num deserto, convivendo com feras, e está 40 dias e 40 noites com fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás foi logo na fraqueza. Jesus estava com fome. A primeira coisa que ele oferece é: você é o Filho de Deus, você tem capacidade de fazer com que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus tinha que passar por aquela tentação como um homem. Ele tinha que ser aprovado como um homem. E ele não cai nessa tentação. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Tem aqueles irmãos que usam o Salmo 91 aberto na estante e acham que vai abençoar a casa, né? Satanás sabe decorado, irmão. Salmo 91. Ele está citando o Salmo 91 aqui, para Jesus. Ele leva Jesus para o ponto alto do templo e diz: atira-te daqui, porque está escrito que os anjos
vão te guardar. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem, eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha como Satanás é crente. Nem todo mundo que cita a Bíblia de cor é verdadeiramente um filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Está vendo a diferença do nosso Redentor para Adão? Ele está num deserto, passando fome, e ele permanece fiel, como um homem, na fraqueza. Em nenhum momento ele usa aqui da sua natureza divina para fazer milagres e se sustentar. Como um homem, ele permanece fiel. É por isso que ele é o nosso representante diante de Deus. É por isso que ele é o único que pode ser sacerdote. É por isso que o autor de Hebreus diz que aqueles sacerdotes levitas, eles não podiam fazer expiação pelo nosso pecado, porque eles mesmos eram pecadores. E quando eles iam fazer expiação pelo povo, eles tinham que fazer por eles também. Cristo é o único que pode entrar livremente no santuário de Deus e oferecer um sacrifício, que não é um sacrifício de cordeiro. Ele é o sacrifício. Ele mesmo se ofereceu por nós. Ele mesmo veio a esse mundo para que sofresse a nossa pena. Então há duas coisas aqui no ministério de Cristo que são importantes. Em primeiro lugar, a morte de Cristo pagou pelo preço dos nossos pecados. Ele perdoou as nossas transgressões. Isso é suficiente? Não. Porque se Cristo fizesse isso, ele estaria simplesmente nos levando àquele estado que Adão estava, sem pecado. Mas nós ainda precisaríamos ser aprovados no teste da justiça. Não é a ausência de pecado que salva, é a prática da justiça. Então, se você chegasse diante de Deus com esse argumento, Jesus morreu, ele perdoou meus pecados, Deus olharia para você e diria assim: que coisa maravilhosa, então Cristo morreu por você, o seu pecado foi perdoado? Foi, realmente você não tem pecado, agora me apresente aí uma obra perfeita que você praticou. Me apresente uma obra perfeita que você praticou. Que obra você iria apresentar? Isaías disse que todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Até aquilo que a gente faz de bom diante de Deus não passa de um trapo imundo, porque não chega nem perto da santidade que Ele exige. Vocês sabem disso. Muitas vezes a gente vem a um culto como esse e a gente louva com a nossa boca e o nosso coração está cheio de pensamentos podres que a gente teve durante a semana. Às vezes a gente vai pregar o evangelho, vai evangelizar uma pessoa e naquele momento da evangelização você está muitas vezes julgando a pessoa com o coração cheio de sentimentos ruins. Nós não temos uma obra perfeita para apresentar diante de Deus. Nós precisaríamos apresentar a Ele o cumprimento total da lei e nenhum de nós pode apresentar. Por isso que quando Cristo morre por nós, Ele apaga as nossas transgressões e Ele ressuscita para que diante de Deus Ele seja o nosso representante. De maneira que quando Deus olha para nós, Ele não vê a nossa imperfeição, Ele vê o nosso cabeça, Cristo Jesus. Você não é salvo, meu irmão, porque você cumpriu a lei. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você não é salvo por qualquer coisa que você tenha feito. Você é salvo porque um dia Cristo Jesus,
o Verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Porque ele, sendo Deus, não levou em consideração o ser igual a Deus. Antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e fez-se semelhante aos homens. Aquele que se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante do nome dele. Ele é o nosso representante. Ele é o anfitrião dessa noite. Se não fosse ele, as orações, os louvores, essa mensagem não serviriam de nada. Se não fosse a justiça dele, se não fosse a santidade dele, se não fosse o sacerdócio perfeito dele, eu e você não teríamos a mínima condição de olhar para a glória de Deus. A nossa condição seria a de Isaías no capítulo 6. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, uma imagem extraordinária. Haviam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar tremeram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. A única expressão legítima de um pecador diante de Deus, da santidade dele, é terror, é pavor, é medo da condenação. Porque é impossível que você olhe para a glória de Deus e você não se sinta aterrorizado por ser um pecador. Mas de acordo com Paulo em 2 Coríntios, nós ganhamos o privilégio de contemplar a glória de Deus refletida na face de Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é aquele que o livro de Hebreus diz que nos leva ao trono da graça, onde nós podemos entrar confiadamente. Você já parou para pensar nisso? Nós podemos entrar diante do trono de Deus, confiadamente, sem medo, sem qualquer pavor, porque Ele nos aceita, não por causa das nossas obras de justiça, mas por causa das obras de Cristo, o nosso sacerdote, o nosso representante. É Ele quem diante do Pai nos representa. João disse: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele é um advogado que diante de Deus argumenta a nossa inocência, e Ele é o único que pode fazer isso, porque Ele não só argumenta, Ele é o próprio argumento. Ele nos representa, Ele é aquele que nos conduz à presença de Deus, porque Ele foi obediente até a morte. Ele foi obediente até a morte. Permitam-me ler mais uma vez Romanos, capítulo 5, versículos 12 até o final, e eu creio que vocês vão compreender melhor essa passagem. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei.
Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome dele, porque sem ele nós não teríamos razão alguma para cogitar ser chamados de filhos de Deus. Eu concluo, meus irmãos, com uma aplicação dessa doutrina importante. É a aplicação que Paulo faz em Romanos capítulo 7. No capítulo 7, Paulo responde a uma objeção que ele acreditava que seria levantada pelos judeus de Romanos. Os judeus viam Paulo falando que a lei já não estava sobre nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. E os judeus perguntavam, então para que afinal de contas serve a lei? Por que Deus insistentemente ficou dando esse mandamento ao povo? Por que se Adão foi reprovado e toda a humanidade com ele, Deus continua dando mandamentos e lá em Levítico Deus diz, faça isso e viverás? Por que Jesus chega para aquele escriba e diz assim, faça isso e viverás, cumpra a lei e você vai viver? Por que você vê o jovem rico saindo desesperado porque Jesus lançou sobre os ombros dele o fardo pesado da lei? Para que serve a lei, afinal de contas? Paulo diz aqui, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. A lei é boa, não há problema nenhum na lei. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. É a mesma coisa que ele diz aqui no versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, do capítulo 5. Lá em Gálatas, Paulo descreve a lei como sendo um aio, e essa palavra aio, lá no grego, é a expressão de onde vem a nossa palavra pedagogo. E um pedagogo naquela época era um escravo responsável por levar a criança até os seus mestres. Era um escravo que cuidava das crianças e eles eram responsáveis por conduzir essas crianças até os seus mestres, que os iriam ensinar. Paulo diz que a lei é um aio que nos leva até Cristo. A lei é um guia que nos leva até Cristo. Por que Deus constantemente está nos dando a sua lei e dizendo, obedeçam, sejam perfeitos e vocês viverão? Porque quando a lei nos aterroriza, a gente só tem uma coisa a fazer, é procurar uma saída. Quando a lei nos aterroriza, a gente olha para nós, tentando ser justificados pela lei, tentando alcançar o favor de Deus pela obediência à lei, e a gente não consegue dizer outra coisa, senão, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado,
por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Você já passou por isso muitas vezes? Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Olha que drama, não é? Aí ele só tem uma coisa a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É por isso que muitos leem esse texto e ficam discutindo. Esse texto trata de um crente ou de um descrente? Eu gosto do Dr. Lloyd Jones porque ele sempre tem uma opinião fora a parte. Ele diz assim: trata de nenhum dos dois. Não é o propósito aqui falar de um crente ou de um descrente. O propósito aqui é falar da utilidade da lei. O sujeito aqui é a lei. Paulo está usando o seu exemplo pessoal para mostrar aquele pecador que está tentando agradar a Deus, baseando-se na lei. Sabe quando você vai pregar um evangelho para alguém e você diz assim: olha, você precisa crer em Cristo, ou você precisa obedecer à lei de Deus? É a primeira parte. Então Lloyd Jones ele diz aqui que Paulo está tratando do processo da conversão, e é como se ele estivesse assim, dividindo esse processo, dizendo: vamos falar do porquê da lei, para que serve a lei? Quando um pecador se confronta com a lei, ele diz assim: eu quero agradar a Deus pelas minhas obras. O que é que acontece? Essa semana eu vou agradar a Deus plenamente. Aí você sai de casa, vai para a igreja com a Bíblia, cantando aquele hino do inário. Oh, maravilha, agora estou em comunhão com Deus. Aí passa aquela mulher bem bonita. Aí você está ali, aí seu coração diz: olha, rapaz, não faz mal não. Olhar não é pecado não. Aí você: não, tenho que agradar a Deus, eu estou em comunhão com a Deus. Né? Eu quero estar com Cristo. Vou para a igreja. Aí quando você chega na igreja, você passa por um muro, vê um irmão falando mal de você, ó. Um irmão conversando com o outro falando mal de você. Aí já sobe aquela ira, aquele ódio no seu coração, e você diz: não, mas eu tenho que... Não posso, tem que agradar a Deus, vamos lá. E fica aquela guerra, o seu coração desejando ardentemente o mal, e a sua mente desejando ter comunhão com Deus pela lei. Talvez você, jovem, já tenha passado por isso. Hoje em dia os nossos jovens são bombardeados de todos os lados pela pornografia, viciados na pornografia. Talvez você já tenha dito assim: eu não faço mais, nunca mais. Está garantido, está sacramentado. Aí daqui a pouco você está lá mexendo no seu celular, lendo a Bíblia. Oh, maravilha, olha só essa versão aqui, Almeida, revista atualizada. Aí vem um pop-up, plá. Aí você cai e se vê perdido de novo. Humilhado. Chorando. Talvez você, meu irmão, já fez tanto compromisso de ser um marido melhor. Quantos de vocês fizeram promessas agora no final do ano, para esse ano, e ainda estamos em janeiro e você já quebrou um monte de promessa que você fez? E você só tem uma coisa a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É para isso que serve a lei. A lei serve para que você olhe para si mesmo e diga: eu sou um miserável, eu não consigo. Será que existe alguma saída para mim? E aí Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Lloyd Jones diz que esse texto não pode tratar de um crente, porque aqui nós vemos que o texto diz: porque
No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Aí no capítulo 8, versículo 2, ele diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não está mais sujeito ao jugo da lei. Você não tem mais que barganhar com Deus a partir da sua obediência à lei, porque Cristo cumpriu a lei plenamente por você. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. A justiça dele é uma justiça perfeita, é a justiça que Deus exige, é a justiça que ele imputou a mim. Então ninguém jamais poderá intentar acusação contra os eleitos de Deus. É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Próximo domingo nós vamos falar sobre o pacto da graça, sobre como nós recebemos essa justiça da parte de Deus em Cristo. Eu quero convidar você a orar comigo agora e pedir para o Senhor imputar a você